Tudo bom, pessoal? Temporada 2023 começando aqui. Pois é, temos novidades para vocês, coisas legais aí surgindo. Em abril de 2023, agora a gente lançando a primeira revista, ou sozinho mesmo, sem crossover, de Magílica. Vai ser como tudo começou. São as primeiras aventuras da Guardiã Luna. Não percam. E, aproveitando, nós também vamos estar na Bienal do Livro esse ano, lançando essa revista e levando o crossover também. Bom, sobre o podcast Magílica, nós estamos começando agora, vai começar uma entrevista com o Heitor Pitombo e o Luiz Melo. O Heitor, nesse momento, ele está no hospital que passou um processo cirúrgico, mas está se recuperando. Heitor, recupera logo. A entrevista que vocês vão assistir agora é muito boa. Tem até uma palhinha no final do Heitor cantando uma música maneira pra gente aí. Tá bom? Pessoal, no mais, vamos estar sempre nas exposições. Vamos ver se vai ver a Ler de novo, né? Na Praça Mauá, no Pier Mauá, provavelmente em maio, e outros eventos. Vamos ver. Conto com vocês. Sigam a gente aqui no YouTube. Curte, comenta, compartilha, né? E agradeço aqui mais uma vez a LDZ Escola de Arte do Lipe Dias e a Clínica Corpo Saúde e Forma, dois parceiros nossos muito importantes de 2022 que continuam com a gente em 2023. Mas vamos parar de conversa, né? Vamos direto para a entrevista, tá bom? Um abraço, conto com vocês aí e vamos em frente. Olá! Aí, ó, 2023. Segunda temporada iniciando aí, novíssimo. E é claro, não podia deixar de fazer algo muito especial para a gente já começar com o pé direito. Tá entendendo? Então, o que eu fiz? Eu trouxe aí o campeão de audiência de 2022. Eu não sabia que eu ia falar isso. Luiz Melo tá aí, Nit Comics. Prazer estar de volta. Tá, ninguém bateu. O cara, 2 horas e tal de entrevista, falou bastante, muita coisa legal e tem sido o vídeo mais assistido até agora, né? Vamos ver, talvez esse aqui possa passar, né? E o convidado especialíssimo, né, que não podia deixar de ser, conheci na Nit Comics, autografou um livro para mim, que eu estava de olho nesse livro já há um tempão, é o nosso Heitor Pitombo. Colaborador aí de muitas revistas, inclusive Mundo dos Super-Heróis, né? E é isso, gente. Agora, antes da gente começar esse papo legal aqui, épico, né? Momento épico, eu quero falar dos nossos colaboradores. A Clínica Saúde Corpo Saúde e Forma, da doutora Adriana, grande parceira do canal Magílica, apoiando a gente aí bastante, tá? Então, fica lá na Rua da Quitanda, número 68, sala 1202. O telefone está aqui embaixo. Você dá uma olhada aí, liga para lá. Tudo ligado a Pilates, RPG, acupuntura, quiropraxia, que é o famoso tique, aquele da pistolinha, e muitos outros, shiatsu também. E agora ela está até com um trabalho de palmilhas ortopédicas, muito interessante. Outro colaborador também importante para mim, que me ajudou bastante na melhora até do meu desenho, né? Foi a Lipe Dias Escola e Arte. Foi o final da primeira temporada, o Lipe Dias esteve aqui. E foi uma entrevista muito bacana, emocionante, vale a pena, dá lá uma olhada. E fica ali na Rua Buenos Aires, número 23, lá no centro do Rio. Eu tinha as aulas lá sábado, estou doido para retornar. Trata de quê a escola? Desenho, escultura, história em quadrinho, storyboard, animação 2D, 3D, ilustração, concept art, tá bom? Vale a pena dar uma olhada. O telefone também está aqui embaixo para você dar uma ligada para lá e conversar com eles. Tem umas promoções legais. Aí deixa por conta deles lá, tá bom? Bom, pessoal, eu acho que é só. Eu queria agradecer primeiro vocês dois, né, por estarem aqui. E vem a pergunta principal, que é, como vocês dois se conheceram? Então, a gente se conhece de vista há muito mais tempo que se conhece profissionalmente falando, vamos dizer assim. Então, assim, eu lembro de estar quando o Jim Lee veio, 98, né? Por volta de 98, então, né? O Jim Lee veio no Brasil a primeira vez, lá na Tijuca, o Heitor estava no palco, o Heitor era um dos pessoal da equipe lá, e eu conheci o Heitor lá de vista, assim, depois em vários outros eventos, Bienal e outros menores.
E quando eu comecei a vender revista na Praça Quinto, eu aparecia lá de vez em quando para comprar, para vender revista. E profissionalmente a gente se conheceu mais foi no Esquenta NIT Comics, em abril do ano passado, e depois na NIT, onde o Heitor participou de 2 painéis. Foi aí que eu entendi que o Luiz tinha uma atividade ligada a quadrinhos e tal, que era, assim, no meio de quadrinhos, né? Porque antes assim, o Luiz era leitor Isso, colecionador. E vendedor de gibi na Praça 15. Aí a gente... É mais ou menos assim, mas a gente se viu em tudo quanto é evento. Acho que, não sei se CCXP eu encontrei com você lá, que eu fui nas 2 primeiras. Talvez, eu fui a todas. Então, de repente, a gente se esbarrou lá. Né? Exato. E aí, Marco, atendeu a sua resposta? O que você... Não, sim, interessante. Eu só queria saber um pouquinho mais de cada um, né? Eu sei, mas o público não, né? Tá, então quem é o Heitor, quem é o Luiz? O Luiz Melo é aquele... A gente já, como você mesmo falou, né? A gente teve aquela entrevista para você de 2h30 aqui, né? Eu produzo a NIT Comics já desde 2019, que atualmente ainda eu torço para que alguém faça o maior, né? Mas ainda é o maior evento só de quadrinho aqui do estado do Rio de Janeiro. E eu tenho uma editora que eu estou tentando lançar meus próprios títulos, mas veio pandemia, veio não sei o que lá, a gente teve que concentrar no evento, né? Que a gente teve que cancelar a segunda NIT em 2020 e trazer para 2022. Então, assim, eu trabalho atualmente mais ligado à área de evento, principalmente de quadrinhos, né? Cara, a minha ligação com os quadrinhos, assim, profissional, já data de muito tempo, né? Eu costumo dizer que eu tô meio no mercado desde 1990, quando eu passei a escrever. Eu sou jornalista de formação e tal. E aí existia um jornal chamado Tribuna da Imprensa, no Rio de Janeiro, que eu fui trabalhar lá. O caderno cultural Tribuna Bis era um caderno que dava muito espaço para qualquer jornalista que chegasse lá para propor pautas, assim, tipo, como era um jornal menor, então não tinha muita politicagem dentro de tem que sair isso, tem que sair isso. Aí eu decidia, tipo, o que eu fazer. Uma época eu fiz uma coluna sobre banca, sobre o que saía, não era sobre quadrinhos, não. Saiu uma edição de uma revista sobre cachorros, eu botava uma revista sobre automóveis da década de 40, sei lá, o que fosse interessante. Mas, assim, paralelamente, eu escrevi sobre música, que é outro dos meus grandes interesses, mas é claro, evidentemente, que tipo a cobertura da cena de quadrinhos, já desde então, né, foi o comecinho da minha carreira de jornalista, porque eu comecei a escrever profissionalmente como jornalista em 88, na revista Roll, que é uma revista que cobria a cena de música, de rock and roll e tal. Deve ter algumas ainda. Eu botei, mas eu nem conto a revista Roll, porque, enfim, eu escrevi muito pouco sobre quadrinhos lá. Mas na Tribuna, sim, eu escrevia toda semana, resenha de quadrinhos, assim, que, tipo, ninguém escrevia a resenha. Só, assim, a gente tinha um modelo na época que era os jornais de São Paulo, a Folha da Tarde, que era o Franco de Rosa que escrevia, o Estadão, a Folha de São Paulo, que tinha o Rogério de Campos e o Forastieri. Sim. Tinha uma galera bacana que os jornais de São Paulo faziam a cobertura dos quadrinhos intensa, né? E no Rio não tinha muito isso, né? De cobrir com... Então a gente começou a escrever matérias. Eu e, na época, o Eduardo Souza Lima, né? Que depois veio a trabalhar no Globo. A gente escrevia... E teve um dado momento que a gente conseguiu emplacar uma página semanal inteira sobre quadrinhos na Tribuna. Legal. Né? Que maravilha. Eu tenho tudo isso guardadinho lá no meu acervo e tal. Um dia eu até vou fazer alguma coisa com isso, mas não sei. Porque o jornal não existe mais, né? Já dá mais um livro aí, ó. Já dá mais um livro. Mais um livro. Já dá mais alguma coisa, é verdade. Mas, enfim, então minha carreira começou ali, eu acho, porque eu comecei a conhecer as pessoas, né? Então, no final de 90, nesse ano de 90, eu trabalhei de janeiro até dezembro, eu saí em dezembro, né? E no comecinho de 91, eu comecei a ficar a par de que havia um evento que estava em preparação no Rio de Janeiro, que ousava se chamar Bienal Internacional de Quadrinhos do Rio de Janeiro. Ainda o melhor evento da minha vida. 1991, né? Quando eu vi isso, assim, eu olhei assim, cara, eu tenho que trabalhar nisso, né, cara? Porque, enfim, porque a gente tinha um histórico de eventos que aconteceram no Brasil
notadamente a exposição de 1951, aquela que o Silas Roberg, o Álvaro de Moya... Pegaram o material original do Wagner. Exatamente, foi a primeira exposição de quadrinhos no mundo. Né? E no começo dos anos 70 teve um evento de quadrinhos também se eu não me engano, no MASP, lá em São Paulo. Não sei, mas agora não me lembro. Era um evento, veio o Bernie Ogert, veio uns convidados de fora, assim, né? Então a gente tinha essas duas, só que eram eventos muito modestos, né? Esse evento de começo dos anos 70 aconteceu numa salinha, uma sala, tinha algumas coisas expostas, né? Mas 91, a Bienal, a proposta era muito mais ambiciosa. Porque o que acontecia? Os dois organizadores da Bienal, Roberto Ribeiro e o Newton Santos, que eram os caras que depois veio o Emanuele Landi e o Sérgio Portela, que foram os 4 caras que eram a gerência da Bienal, né? Esses caras, o Roberto principalmente, que tem uma história sensacional, né? Porque Roberto e Newton foram ativistas políticos intensos nos anos 60 e tal. E nos anos... no começo dos anos 70 eles já estavam exilados, né? Porque eles fugiram, foram para o Chile, né? Só que quando eles chegaram no Chile, o governo do Allende, que era o governo de mais de esquerda, caiu e assumiu o Pinochet, né? Então eles também ficaram presos no Estádio Nacional do Chile, né? Caramba! Né? E eles ouviam os caras sendo torturados, não sei, ali no fundo. Só que chegou uma hora que teve uma parada que o governo deu uma afrouxada com os estrangeiros. Então eles convidaram os estrangeiros a se mandar do país. E aí o Roberto foi se exilar na Europa e depois passou um bom tempo na França. E aí ele já curtia quadrinhos nessa época. Conheceu toda aquela conhecia o meio, né? Tinha uma coleção enorme, depois ele vendeu para o Otto e tal, mas essa é outra história. E aí o Roberto, um belo dia, ficou sabendo de um evento chamado Festival de Angoulême, que é um grande evento de quadrinhos. Até hoje é o maior evento de quadrinhos da Europa, né? Digamos assim. A cidade né? inteira, mas ele comove a cidade inteira. Assim, é isso que eu falo aqui, desculpa te interromper, a CCXP é legal, mas é naquele ponto. A Bienal, que o Heitor vai falar, ela se espalhou pelo Rio de Janeiro inteiro, cara. Então tinha exposição em vários lugares, tinha quadrinho em vários lugares, tinha um montão de coisa. Isso eu acho bem legal. E Angolene é assim também, a cidade inteira vivendo quadrinho. Exatamente. Então você tinha exposição, você tem que andar pela cidade para conhecer o evento, né? Tinha evento ali, numa casa. Em Angoleme tinha isso, né? Exposição aqui, uma exposição ali, tinha um setor de vendas, de negociação de direitos e tal. Então, até hoje, Angoleme é assim, é uma cidade pequena. Só que o Roberto, quando veio ao Brasil, ele pensou assim, cara, quero fazer um negócio desse no Rio de Janeiro. Só que Rio de Janeiro é uma cidade de proporções muito maiores que Angoleme, né? Sim. Mesmo assim, ele conseguiu fazer um evento em 91, junto com as pessoas, que se espalhou por 17 espaços culturais do Rio de Janeiro. Tinha um centro em 91 que era a Fundação Progresso, que era Escombros naquela época ainda, até funcionava cenicamente como um lugar legal de evento, que é aquela coisa assim meio decadente e tal. Foi bem legal, né? E aí eles começaram, como eles não eram caras do métier, eles começaram a atrair pessoas, né? Então se chegou o Carlos Patati, se chegou junto, né? O Rick Goodwin, que tinha carreira longa de tradutor, de editor do Pasquim, até ele chegou a ser. E o Caco Xavier, que era um desenhista, roteirista de quadrinhos. Tal. E aí eu me cheguei junto ao pessoal. Né? E nós 4, junto com o Sandro Lobo, né? Que hoje tem a editora Brasa, né? Passou por várias editoras, mas aquele ali foi o comecinho da carreira do Lobo. Foi a primeira coisa de quadrinho de grande que ele fez, mais ou menos a minha também, né? Porque eu cheguei ali, mas eu já tinha uma vivência como jornalista. De um ano escrevendo. E aí cada um desses caras que entendiam de quadrinhos dentro do evento, a gente assumiu um papel ali. Tipo, o Patati era o cara das palestras e tal, né? O Rick era o cara da curadoria dos concursos. Naquela época tinha concursos no evento, né? Concursos com prêmio em dinheiro, inclusive. Isso. Né? Chegava muita coisa pra gente rever, né? Muita. E aí o Caco já fazia ilustrações, arte, mas todos os três, o Patati, o Caco e o Rick, fizeram a curadoria de algumas exposições. Inclusive uma exposição que celebrava 25 anos de arte de quadrinho brasileiro.
né? Eu nunca vi uma exposição de quadrinho brasileiro tão grande só com originais. Eles ocuparam o Paço Imperial ali da Praça 15 inteiro. Com é inacreditável, assim. A gente levava os gringos depois para lá para ver, os caras ficavam maravilhados. E eu fiquei muito responsável pela parte de imprensa, né? A gente tinha um boletim que saía de 2 em 2 meses. A Bienal foi no final de 91, mas já no começo de 91 já tinha esse boletim para tipo fazer um esquenta mesmo para as pessoas, para preparar as pessoas, né? Porque nunca tinha havido um evento dessas proporções no Brasil, desse tamanho. A gente trouxe muitos convidados estrangeiros também, né? A primeira Bienal, não me lembro, mas a segunda Bienal foram mais de 15 estrangeiros. Na primeira teve Moebius. Teve Moebius, Will Eisner, teve o Frank Margerin, teve o Jacques Lustal, teve o Herman, né? Entre muitos outros, né? E algumas pessoas foram aparecer. Esse engraçado que lá durante a Bienal, isso novembro, dezembro de 91, né? As pessoas foram se chegando e aí chegou um camarada que veio do Uruguai, por exemplo, que se aportou lá aí veio procurar a gente, procurou alguém da direção, né? Aí me encaminharam, vê se você conhece o cara, né? Aí eu fui falar com o cara, assim, porque o cara veio para visitar o evento, né? Uhum. Aí era um cara chamado Eduardo Barreto, que era um desenhista uruguaio, que já trabalhava na Marvel, na DC. Aí, tipo, pô, tu é Eduardo Barreto, cara, que demais. Cara, me lembro quando o pessoal descobriu que era o cara, especialmente o pessoal, tinha um stand da Devir já existia naquela época. Era um stand, né? Não como editora muito forte, não. Eles eram uma distribuidora de quadrinhos estrangeiros. Isso. Que eles faziam serviços. Você deve ter consumido muito isso. Claro, toda quinta-feira no Marco. Toda quinta-feira chegavam os gibis da Devir nos estabelecimentos e tal. A gente ia lá pegar o pacote, né? E tinha um recadinho da Devir que falava. Tinha um recado, que era aquele boletim. Me lembro que na época da Bienal tinha um boletim, o recado foi inteiro sobre a Bienal. Exato. Eu tenho isso ainda. E aí o Eduardo Barreto foi descoberto pelo Douglas e pelo Mauro dos Prazeres, saudosos ambos, né? Que eram os diretores da Devir, botaram ele para desenhar. E o cara foi lá de graça, desenhando para todo mundo. Isso aí. Né? Feliz da vida, que tinha sido reconhecido e tal. Puxa, mas assim, era um evento. Hoje, era um evento, cara. Aí esse evento, meu envolvimento com esse evento me abriu 2 portas muito importantes na minha carreira. Primeiro, que eu comecei a conhecer o quadrinho brasileiro e as pessoas que faziam mais intimamente, né? Eu conheci o Shimamoto, conheci o Colim, conheci Deus e o Mundo, né? Pessoas que eu não sabia que existiam, que tinham um trabalho muito, muito forte, né? Eu lembro que na primeira estava o triunvirato lá de São Paulo, né? Angeli, Glauco e Laerte. Angeli, Glauco, ainda era o Laerte, né? Nessa época, ainda era o Laerte, isso. E isso foi uma coisa. E outra porta que me foi aberta foi que as pessoas começaram a ver meu trabalho. Eu fiz os boletins, mas eu também editei o catálogo oficial da Bienal. O Item Raro, assim, né? Que, tipo, você tem? Tem. Pois é. Então, a capa do Moebius, que era a capa do cartaz da exposição. Aquele cartaz do Rio de Janeiro. Isso. Enfim, e aí o fato de ter produzido esse material abriu muitas portas para mim no mercado de quadrinhos, né? Então tem 2 caras que eu conheci por conta desse trabalho da Bienal que foram muito importantes no meu começo de carreira dentro dos quadrinhos, que foi o Otacílio da Assunção, o Ota, né? Aqui no Rio, né? Que me levou logo no ano seguinte, acabou a Bienal 91, no começo de 92, eu já estava trabalhando na redação da Record, que é onde funcionava a MED naquela época, né? Já era mais a VEC, já era da Record. E aí eu comecei a fazer coisas para a MED. Eu fiz uns álbuns de colorir da Marvel, que a Record comprou os direitos. Foi a primeira coisa que eu fiz na Record. Aí eu fiz uns álbuns de colorir temáticos, assim, né? Tipo, eu contava a história dos X-Men inteira em 100 páginas, mas para colorir. Colorir. Mas era maneiro. Eu tinha um desenho lá chamado Arnaldo Amaral, que era o cara que copiava os desenhos. Vamos copiar os desenhos, a gente apaga os pretos para ninguém colorir, né? Claro. Então a gente fez um álbum, né? Mas aí eu fui trabalhar, eu trabalhei muito na MED, trabalhei nos títulos Bonelli, que a Record editava na época, que era a História do Oeste. Dylan Dog, História do Oeste. O Dylan Dog foi antes de eu chegar. Tá. Mas eu ainda consegui trabalhar no Zagor e na História do Oeste, meio que subeditando, né?
legal. Mas vários outros projetos. O Paulo Coelho, em quadrinhos, eu fiz a adaptação do primeiro volume, que foi o Diário de um Mago. Então foram várias coisas que eu fiz ali na... E a outra pessoa que também me abriu as portas para o mercado, assim, foi o Franco de Rosa, lá em São Paulo. Porque aí eu comecei a ir muito evento em São Paulo. Eu ia bastante, assim, né? Teve um evento... A gente fez a segunda Bienal em 93, em 94 teve um evento lá na Escola Pan-Americana de Arte, né? Sim, inauguração da escola. Você foi nesse? Foi. Que Encontrei o Ota lá. Não te encontrei, mas encontrei o Ota tava lá. O Eisner, tava o Julius Pfeiffer, o Eisner, o Raul Shaking e tinha o José Delbó. Sim. Esse quase que o Jack Kirby veio nesse evento, sabe disso? Puxa, quase que ele veio. Falava isso, não sabia. É que ele estava doente, ele faleceu logo depois. Eu fui nesse evento, eu estava trabalhando em São Paulo, como é que eu não ia ir? Quase que a gente conheceu o Jack Kirby. Mas enfim, então esse foi um evento que rolou em São Paulo, logo depois da segunda Bienal. E aí o Franco, que era o cara de São Paulo, me abriu as portas, assim. Eu comecei a fazer muitos projetos com ele, de escrever para um monte de títulos, né? Aquelas revistinhas pequenas. Eu fiz muito. Eu escrevi para Heróis do Futuro, que é mais regularmente. Depois eu vim a escrever para Herói também. Eu fiz alguma colaboração para Herói. Tem diversas revistas. Foi nessa época do CD, aquela revista do CD? Pois é, a revista do CD foi em 97. Já um pouquinho mais para lá. Um pouquinho depois. Mas foi um projeto do Franco também, que foi o seguinte. Era uma revista sobre quadrinhos chamada HQ CD. Vinha dentro um CD-ROM, né, encartado. Que esse CD-ROM era o seguinte, era o universo de super-heróis. Você botava no seu computador 486, na época, aí você acessava uma poderosa plataforma que você tinha um dicionário de super-heróis, de capas, de gibis importantes, enfim, de grandes sagas, de grandes supergrupos. Era um CD-ROM, cara. E por acaso foi o primeiro CD-ROM, essa mídia que já é totalmente extinta, ninguém mais sabe disso, né? Que hoje você bota o meu CD-ROM, bota num pendrive, espeta. Só que não tem máquina que rode aquilo, mas existe. Não, roda. Você pode, os notebook normalmente não vem mais, você pode comprar uma unidade externa de DVD que roda aquilo também. Roda, um negócio. Mas não roda o... talvez não rode o software, né? Não rode o software, mas você consegue acessar o... As imagens você consegue. Você consegue acessar o aplicativo, né? Você consegue acessar o conteúdo, né? Mas assim, foi o primeirão. Assim, logo no ano seguinte, a Herói fez um CD-ROM também sobre quadrinhos, mas foi depois do meu, né? Esse foi um projeto que eu acho legal. Eu participei de alguns projetos que ganharam prêmios HQ Mix. A Bienal, a Mundo dos Super-Heróis, que a gente vai falar depois, né? O Comic Mania lá no Rio, vários eventos que ganharam, mas assim, o Universo dos Super-Heróis, que foi esse CD-ROM, foi o projeto que eu ganhei HQ Mix para um projeto meu, né? Ganhei em 98 e não fui pegar o prêmio, cara. Ué? Porque eu tive um problema de uma hérnia de disco, tive que operar, cara. Mas eles te mandaram? Eu mandei o pessoal da equipe. Que fez o CD-ROM, né? Porque eu contratei algumas pessoas para fazer a parte operacional do CD. Os caras ficaram todos bobos, assim, pegar um prêmio. Trabalho aqui, a gente vai receber um prêmio, cara, que legal. E aí ganhou uma HQ Mix de 1998. Enfim. Cara, e aí as coisas foram andando, muito trabalho. Isso andando. Minha carreira de quadrinhos nunca parou muito, né? Porque eu sempre fiz muitos trabalhos, assim, né? Mas é impossível listar tudo, assim, né? Mas, assim, no começo dos anos 2000, eu colaborei nessa época para Escala, muita coisa, assim, muitas entrevistas, né? Escala, São Paulo, Sampa, Via Lettera. Tinha muita revista sobre quadrinhos. Eu escrevi... Não, a Wizard você chegou a escrever? Não, a Wizard foi uma das únicas que eu não escrevi, foi a Wizard. Né? Das poucas que eu não escrevi. Você como colaborador dessa revista? Como colaborador, algumas como editor. Algumas poucas, né? Muito poucas, mas algumas. Né? Mas assim, no começo dos anos 2000, abriu uma outra janela que era traduzir. Eu comecei a traduzir quadrinhos. A primeira tradução que eu fiz foi Batman Gerações. Batman e Superman Gerações. Eu tenho tudinho na casa. Eu fiz a primeira série e a segunda série. Do John Byrne, exatamente. A primeira tradução que eu fiz. E aí eu fiz essa para a Ópera Gráfica, né, que já era a editora que o Franco e o Carlos mantinham aí. Foi Ópera Gráfica, nem foi Mitos, não, é verdade. Ópera Gráfica. Que saga. Mas aí depois eu fiz
traduzir para Pixel. Eu já vinha traduzindo livro há muito tempo, mas aí era uma coisa paralela, porque não era uma coisa de quadrinhos, né? Trabalhei para todas as editoras, Rocco, Record, enfim, um monte, né, de editoras. Mas, enfim, o quadrinho, o primeiro foi esse, o Gerações, mas eu comecei a fazer muitas coisas para ópera, depois eu comecei a fazer coisas para Pixel, e até a Panini entrou, comecei a fazer algumas coisas para Panini, parei, voltei há um tempo atrás, agora parei de novo. Atualmente eu estou traduzindo um negócio para script. Ah, legal. Né? Então, a minha atividade de tradutor é meio bissexta, assim. Tem mais épocas que eu faço, mas eu enchi um pouco o saco de traduzir livro, né? Porque às vezes um livro você tem garantia de vai ganhar salário durante 3 meses, né? Só que, e quando você pega um livro ruim? E acontecia muito isso, né? Então hoje assim, eu só quero traduzir gibi, não quero traduzir, só se for livro sobre quadrinho, aí a gente vê, né? E fora essa atividade também, uma outra atividade que começou com a Bienal, as 2 Bienais, eu comecei a organizar evento de quadrinho, né? Eu tive envolvimento muito profundo com a Comic Mania, que foi o evento que o Luiz citou ali, que a gente começou, assim, era uma época pré-internet, né? Não se tinha e-mail, não tinha esse tipo de contato com as pessoas ainda direito, né? Começou a ter meados dos anos 90, mas em 94, a melhor maneira de você convidar um astro gringo para vir ao Brasil era telefonando para casa dele. Né? E aí, tipo, eu fiz isso. Na segunda Bienal, me botaram com esse encargo, né? E por conta do meu esforço, quem veio? Veio o Bill Sienkiewicz e veio o David Mazzucchelli. São as pessoas que eu me concentrei ali em trazer. Né? Mas assim, ao longo dos anos 90, com a Comic Mania, que é o evento que eu fiz com o Tom Calvetti, né? E equipe, aí veio um monte de gente, cara. Jim Lee, Adam Hughes, Greg Capullo, o próprio Mazzucchelli voltou, o próprio Bill Sienkiewicz voltou. Tem histórias ótimas com eles, assim. O Mazzucchelli foi lá em casa, cara. Legal. Foi lá em casa que eu dei uma festa, ele foi. E é bitomaníaco, assim. Eu tô até lendo um livro de Beatles aqui. A gente ficou tocando Beatles. Viu? Que maneiro, cara. A gente já tinha tocado em 93, porque em 93 teve uma jam session no Mistura Fina da Lagoa. Que foi a galera da Bienal. Da Bienal. Todo mundo foi. Eu toquei piano pro Ziraldo cantar. O Mazzucchelli pegou o baixo. Dá pra fazer um livro com a vida do evento aí. Isso aí, cara, isso tem registro em vídeo, cara. Puxa, tem 2 horas de vídeo da Bienal de 93 lá em casa. Meu Deus do céu. Você já gravou alguma vez? Algum som seu, alguma coisa assim? Já. Você falou, eu tenho que fazer um CD. Eu ia perguntar isso, de música? Eu já toquei com várias bandas, já gravei 2 discos, assim, não meus, assim, gravei com bandas de amigos e tal. E agora, finalmente, depois de mais de, sei lá, o meu primeiro show na minha vida foi em 1978. 78, eu tinha 14 anos. Mas assim, a primeira banda que eu tive legal, assim, bacana, que teve alguma projeção, foi em 85. Né? Eu tive uma banda de jazz em 84 e tal, mas a banda de jazz é um circuito menor. Em 85 eu tive uma banda chamada O Nome do Grupo. Nome do grupo? Pô, a gente tocou várias vezes no Circo Voador, a gente viajou para o Nordeste para tocar na Coluna Voadora, que foi um evento que eles botaram 120 artistas em 3 ônibus tocando pelo caminho até chegar ao São Luís do Maranhão. Então a gente fez umas coisas bacanas. Né? E desde então eu tenho feito. Agora nos anos 2000 eu me dediquei a covers. Assim, eu tinha uma banda chamada Bulldog Classic Rock, que é uma banda que tocava rock and roll. Mais recentemente eu toquei com um trio, depois quarteto chamado Rio Bossa Groove, que fez. A última coisa que a gente fez foi a gente foi residente no Beco das Garrafas durante 1 ano e meio, tocando só bossa nova. Legal. Então eu vou muito dos polos, né? E aí começou a pandemia e, cara, eu já componho há muitos anos, né? O nome do grupo era um trabalho autoral e tal. E eu sempre compus e nunca quero fazer um disco. E tô fazendo. Do nome do grupo? Legal. Não, meu. Seu, carreira solo. Eu sempre me escondi atrás de bandas. Agora eu quero
Sim. Eu quero fazer o disco, eu devo terminar, eu quero lançar o disco no meio desse ano de 2023. Legal. Eu quero fazer 14 músicas, falta começar a produzir 4, né? Masterizar e tal. Eu estou fazendo. Hoje em dia é muito fácil fazer um disco, né? Você vai para casa de um amigo que tem um equipamento mínimo, assim, de. Você faz o disco. Eu estou fazendo com muito cuidado, porque eu estou fazendo desde 2020, estou fazendo isso. Então, aí às vezes eu ligo pro cara, ó, tô indo aí. Aí eu vou lá e a gente faz uma permuta, né? Porque eu boto uns baixos, às vezes é mais coisa dele, então a gente não tem muito gasto, o que é ótimo. Mas assim, e aí eu começo a botar, assim, vamos corrigir assim, esse vocal que não tá muito legal, não, essa guitarra tá baixa. Às vezes eu vou só para fazer mexidinhas, assim. Tá sendo feito com muito cuidado. Isso que é legal. E tá foda. Desculpe o palavrão, mas eu não tenho outra palavra para definir. Fica à vontade. Então tocar na próxima Nietzsche aí, ó. Mas esse negócio, você canta? Eu vou cantar, eu sou cantor do disco. Essa voz você tem, ela tem. Eu entendo um pouco de música, né? Já vou fazer eu desenho ouvindo música, preferencialmente rock. Mas se estiver tocando outro estilo, eu ouço também, jazz, blues. Já vou te convidar oficialmente. Eu desenho ouvindo rock. O meu disco tem bossa nova e samba, tem rock and roll, tem jazz, tem música, tem rock progressivo, tem música instrumental, tem músicas. Tem músicas praeiras, tipo Caymmi, assim, né? Opa. Tem baladas e tal, tem de tudo, assim, é um caleidoscópio do meu, da minha, assim, eu tô pegando músicas que eu compus, tem muitas músicas que eu fiz nos anos 80, Sim. Então tem músicas dos anos 90, tem coisas um pouco mais recentes, mas eu tenho uma produção como autor de composições muito grande, eu acho que eu tenho umas 200 músicas que dá para gravar. Caramba. Eu considero muito boas. Né? Legal. Isso vai ser autoral mesmo. Autoralzaço. Autoralzaço. Biografia, né? E eu não quero fazer outra coisa. Biografia. Não quero. Eu já estou dando um tempo de show, né? Eu fazia muito show com as bandas que eu tocava e tal. Eu estou dando um tempo porque eu quero me dedicar ao projeto autoral. Né? Não sei se vai dar dinheiro, não sei, mas eu quero. Eu estou fazendo o que eu quero. É isso aí. O produtor sou eu, não tem gravadora, então eu quero fazer do jeito que eu tô afim, né? Divulgado, pode contar com a gente. Claro. Eu, apesar que é tanta gente que às vezes não dá nem para me concentrar. Mas se eu pudesse, eu divulgava todo mundo que entra em contato. Né? Eu tenho o maior prazer de fazer isso. Esse canal já é para isso, entendeu? É uma forma de e aquela coisa, eu comecei muito tarde minha carreira autoral como solista. Então, cara, eu vou acabar esse, vou começar outro. Quando acabar outro, vou começar terceiro. E agora, vamos ver se eu consigo gravar sei lá, eu tô com 58 anos, fazer 59. Dá para, durante os próximos 20 anos. A gente tem a mesma idade. Sim. Assim 64 também. Pô. Qual mês? Novembro. Eu sou mais velho, eu sou de junho. Mas o Luiz estava falando, talvez tenha interrompido aí, você falou numa próxima Nietzsche ele tocar? Não, a gente... Isso aí é uma acontece? boa. A gente encontra tanta dificuldade. O negócio da Nietzsche, eu sempre falei isso, o negócio de ser o maior é coisa de adolescente. Eu quero que ela seja sempre diferente, sempre tenha uma coisa nova, que no lugar onde ela aconteça, aquilo nunca tenha acontecido. Eu sempre tive essa coisa de tocar nos eventos também, porque apareciam essas oportunidades. E como eu estava falando antes, assim, eu comecei a me envolver com eventos, com a Bienal, veio a Comic Mania, a gente trouxe um monte de gente, né? Já citei alguns aqui, né? Mas assim, ao longo dos anos seguintes, eu trabalhei num dos FICs, no FIC de 2003, fiz uma curadoria da Bienal de Curitiba em 2017, talvez, não sei. Foi no meio... que esse ano vai ter de novo. Né? Então, eventualmente, eu já fiz coisas para o Fast Comics, já fiz coisas para o Anime Friends, então estou sempre... De vez em quando me chamam para fazer coisas em eventos, assim, né? A nível muito de chamar a gente de fora, né? Que você tem esse desembaraço, né? Você consegue entabular uma conversa que você consegue convencer a pessoa a vir e tal. Então, né? Eu acabo fazendo. E sempre, por exemplo, ainda era Gibicon de Curitiba, né? Eu toquei lá uma vez, sugeri e tal. Eu tinha minha banda de rock and roll, que era o Bulldog na época, né? E a gente nunca teve um baterista fixo para tocar, né? Eu vou chamar
meu amigo Guto Goff, do Barão Vermelho, ele foi, tocou Que com a legal, gente. cara. Maneiríssimo. Foi Aí, ótimo, o pessoal ficou louco lá, porque o Bulldog era uma banda de rock and roll bacana, de cover, né? aham. A gente ficava muito nos anos 70 e nos anos 60, não saía muito pelos anos 80, não. Era muito Legal. The Who, Hendrix, Beatles, Led Zeppelin, essa praia, Cream, Maneiro. né? Só fina. Enfim. Inclusive, o FIC é o filhote da Bienal aqui no Rio, né? A terceira edição da Bienal foi em Minas e depois virou o FIC, não é isso? Mas já foi outra equipe que foi tomando ali o lugar, né? O que aconteceu, o primeiro FIC, o que aconteceu, a Bienal de 93 foi a última que rolou no Rio, né? Uhum. Então, a Bienal ela funcionava muito com apoio institucional da prefeitura, Sim, sim. né? A prefeitura botava uma grana e tipo, tinha alguma patrocínio. Dava grana, dava Em local. 91 foi a dava- Petrobras, né? Enfim, que botou dinheiro para a gente fazer um monte de coisa. Mas quando a gente foi fazer 95, mudou a prefeitura, porque a gente tinha... Era o Marcelo Alencar, que era o prefeito, mas tinha um cara lá que foi embaixador da Bienal perante a prefeitura, que na época era o Carlos Eduardo Novaes. Esse cara botou uma pilha, tem que fazer, Marcelo, tem que fazer, o evento vai ser maneiro, tem que ser bacana, né? Quando saiu o Marcelo Alencar, entrou o César Maia, né? E aí eu gosto de dar nome aos bois, porque é legal para queimar o filme das pessoas, mas em 95 a gente procurou a prefeitura do César essa Maia história eu para conheço. fazer, né? Aí o César Maia tinha uma secretária de cultura chamada Helena Severo. Essa Helena Severo, até se ela estiver ouvindo e não for verdade, ela pode se manifestar, mas o que eu ouvi é que ela foi procurada e ela emitiu a seguinte opinião: a gente não julga que quadrinhos é uma manifestação cultural digna de muito apoio. Nossa Senhora. E aí, cara, eles não quiseram ajudar. Eu já ouvi essa história, você não sabia o nome dos bois. E aí o que aconteceu? Já existe uma cultura de que quadrinho é coisa de criancinha. É. Mesmo tendo estrangeiros, moébios e tudo mais. Não, hoje em dia, pô, então, a isso não é quantidade pra criancinha. de assuntos que exato. a cena Hoje- dos que o quadrinho cobre é totalmente... até falta de caráter você falar. Mesmo lá em 95, Não é isso aí tá mesmo tudo errado. 95, é. Ele Depois de, aconteceu. depois de ter acontecido 2 bienais, pô, E movimentava mídia pra caramba. Eu tinha um Não é? amigo que ficava me zoando. Ah, você gosta de quadrinho, coisa de criancinha? Você gosta de Exterminador do Futuro? Gosto. Você sabia que aquilo ali tem muito de X-Men? X-Men? Você já viu que no X-Men fala sobre preconceito? Aí o cara vai ficando pensando, né? mas tem isso, até hoje ainda tem. E hoje o que está acontecendo é que as outras mídias estão tomando as crianças, entendeu? Hoje a criança quer saber mais de videogame do que de quadrinho, né? Isso, a meu ver, legal, maneiro, mas aí quando você vê, você pode até complementar, o universo DC do cinema é baseado mais nos videogames do que nos quadrinhos. Aí você vê o que aquela acontece. roupa do Flash. Eu não vou ficar falando mal de Snyder mais, É. tá bom, eu prometo. Mas não dá, pra mim não desce. E hoje os quadrinhos de super-heróis também, tipo, são muito mais inspirados nos filmes. Aí Né? tem que fazer igual o cinema É. pra ver se vende o quadrinho, entendeu? E qualquer coisa que se bote algum elemento do quadrinho mais antigo é retrô. Deixa eu te perguntar um negócio aqui, para até fugir um pouco da entrevista. Não posso boa tarde esquecer. aqui, ó, já Você tá leu quer falar mal do Snyder Supergirl, também. Supergirl, Mulher da Manhã? Não. Cara, lê que eu quero falar contigo depois sobre isso, cara. Porque assim, eu não gosto do Tim... Meu Deus, esqueci o nome do autor. Eu não gosto do autor. Ele enche muito a bola dele, eu acho ele muito supervalorizado. Mas nesse Supergirl eu falei, caramba, vou dar o braço a torcer. É bom demais isso aqui. É a melhor coisa de super-herói que eu li ano passado. Vê se você consegue ler, cara. Tem uma edição da Panini aí, meia carinha, mas você deve ter... Vou procurar. Supergirl, Mulher da Manhã. Vai ter nas bancas agora? Não, você já não tem em banca mais não. Você acha na Comics, na Amazon. Procurar na É internet. desenhada por aquela brasileira, bem Blacks, que tem aquele nome esquisito, que desenha sempre. Bilks Evelyn. Isso, desenhado por ela. O desenho já é legal pra cacete e a história é muito legal. Assim, a Supergirl nem é a principal, por incrível que pareça. Muito bom, cara. Eu falei assim, meu Deus. Vou perguntar até pro Heitor se ele leu isso aí, porque eu gostei muito, cara. Mas como eu estava falando antes, Vamos voltar. então onde é que eu estava mesmo? Bienal de Minas Sim. Gerais. E aí a Bienal de 95 acabou não rolando no aconteceu. Rio. E o pessoal que era da direção da Bienal foi negociar com a prefeitura de Belo Horizonte. Tom King. Desculpa interromper. Tom King. Tom King. Tom King deve ser bom. É.
E aí, em 97, a Bienal migrou para Belo Horizonte. Aí fizemos a terceira Bienal em 1997. Isso eu lembro. Que também eu trabalhei um pouco para trazer gente, né? Para ver se veio o Brian Talbot. Brian Talbot foi legal porque em 97 eu conheci ele, eu reencontrei ele ano passado em Londres. Lá na Inglaterra, que no Legal. evento que eu fui de quadrinhos lá. Ele falou, pô, que legal. Lembrou de você? Ele lembrou, Legal, cara. lembrou. Eu peguei as fotos da época, tem muitas fotos dessa época, mandei para ele depois e tal. E aí, o que aconteceu? A Bienal rachou depois de 97, porque 2 dos sócios não queriam mais fazer produção executiva de eventos de quadrinhos. E aí racharam, mas o Roberto, que é o cara lá de Anguleme que eu falei, e o Emanuele, que é um cara italiano que vivia aqui no Brasil, né? Eles se juntaram, negociaram um outro evento com a Prefeitura de Belo Horizonte, que virou o FIC, que teve a primeira edição em 1999. O FIC segue o mesmo esquema da Bienal de ser de 2 em 2 anos. Exatamente, segue 2 em 2 anos. Eu trabalhei eu fui trabalhar com eles me chamaram para trabalhar em 2003, porque para fazer isso mesmo que eu estava sempre fazendo, né? Na época era escrever para um site lá, alimentar um site de informação, que era terrível naquela época, a internet, a gente não conseguia ter a agilidade que a gente tem hoje. Exatamente. Né? Então eu tinha que ir para um provedor, e às vezes não tinha link, não tinha internet, era horrível. Então acabava, quer saber, eu vou voltar para lá para fazer as palestras. E eu agi na mesma aquela coisa, convidar. Eu trouxe 2 gringos que um ficou amigo de todo mundo, que é o David Lloyd, né? Foi a primeira vez que ele veio, em 2003. O David Lloyd já tive com ele várias vezes também. Né? E o outro foi o... Esqueci o nome do cara. Kyle Baker. Kyle Baker do Justice Inc., que fez um Homem Borracha. Enfim, esses caras vieram, né? E aí, enfim, essa minha associação com eventos vem muito natural, porque eu já fiz muitos e tal, né? Tudo bem, eu não estou regular assim, né? Porque outra geração chegou, foram fazendo outros eventos e, enfim, mudou um pouco. Agora, Comic Con, né? Você assistia? Não, desculpa. Nas Comic Con aqui do Rio, você chegou a trabalhar? Nas 2? Eu trabalhei na Rio Comic Con, a primeira, 2009, né? Isso. Me chamaram para socorro. Precisa de alguém para andar com os gringos. Né? Que veio o Manara, não foi? Essa aí é do Manara, a primeira. A primeira foi a do... A do Manara. E a segunda... Foi a do Manara, justamente. A segunda veio o Chris Claremont. Né? Isso, Chris Claremont, veio a esposa do... A primeira veio... Não, a Melinda Gaby, esposa do Alan Moore, foi na segunda, né? Não, foi na primeira, eu acho. Foi na segunda, que ela veio junto com o que morreu agora, que desenhava a Liga Extraordinária. É o Kevin O'Neill. Kevin O'Neill, isso. Foi na primeira, desculpa. Foi na primeira. Eu me lembro que a gente foi na Mangueira, cara. Eu, o Manara, o Kevin O'Neill. Pode ter sido. O Paul Gravett veio. O Paul Gravett já era muito meu amigo, que o Paul Gravett veio em 91. O Paul Gravett é um famoso teórico sobre quadrinhos. Então, na segunda foi a filha do rapaz do desenho Valentina. Quem é o grande da segunda? Caterina Crepax. Isso. Na segunda foi o Chris Claremont, de verdade. Foi o Chris Claremont. Teve mais gente também. Teve mais gente bacana também. O Pope não veio, eu lembro disso. O Pope acabou vindo depois do CCXP, né? E outros. O Pope já veio várias vezes também. Já. Né? Mas eu trabalhei em 2009, na primeira Rio. Depois, na segunda, eu fui como convidado e tal, mas fui lá mais trabalhando, cobrindo para onde eu quer que eu podia cobrir, né? Mas, assim, só tem 2 coisas da minha carreira de quadrinhos que eu queria destacar aqui que são importantes. Assim, né? Primeiro que, em 2010, eu lancei meu primeiro livro sobre quadrinhos. Eu já fiz 3. Né? Este daqui, que aparece, esse é o terceiro. Eu fiz um livro em 2010 chamado Entes Perpétuos, que é um livro sobre o Neil Gaiman. Né? O qual eu entrevistei 2 vezes. Uma das entrevistas está no livro. Se quiser dar uma manuseada aí. Depois em 2013 eu lancei um livro chamado 300 Mangás, um livrinho mais modesto e tal. Esse eu não conheço. Saiu na banca, na verdade. É porque tem ISBN, aí eu já livro.
E agora, mais recentemente, em 2021, eu lancei esse daí que nosso amigo Marcos está folheando, que é o Quadrinhos no Brasil, volume 1, porque vamos ter outros volumes. A nossa ideia é fazer uma publicação que tenha alguma periodicidade, alguma regularidade só sobre quadrinho brasileiro. Que não seja ele não é um livro como os outros livros da Herói, que a gente estava conversando sobre o livro do Império dos Gibis, né? Do livro sobre a história da Abril, que é um livro mesmo. Né? Isso também é claro que é um livro, lombado e tal, mas ele funciona como uma revista, assim, tem matérias, muito blocado, né? É uma revista no formato de livro. Nesse momento estamos preparando o volume 2, que eu acho que vai ter mais blocos do que esse ainda. É mesmo? Vai ser mais revista. O que me atraiu nesse livro, primeiro que ele não é, como falou, grande, mas não é nem no sentido da história, né? É porque estamos falando de quadrinhos do Brasil, que é um assunto tão pouco comentado e que é um foco importante aqui para o canal. Eu me interesso muito e, é claro, né, por estar vendendo hoje uma gírica, eu vou me interessar muito sobre o quadrinho nacional. A gente já fez vários crossovers com alguns autores, né? De quadrinhos também. E então, para mim, tinha tudo a ver. Para eu entender do meu mercado, que eu quero trabalhar, eu tenho que ler sobre ele, né? Tem que pesquisar sobre ele. Pô, isso é uma honra poder estar aqui com o livro e com você também. Que legal. O livro nasce, para dizer que isso é um trabalho de vários anos na Mundo dos Super-Heróis. Exatamente, eu ia falar da Mundo dos Super-Heróis, que é na revista que eu estou nela desde 2011, né? Vamos no meu 12º ano de Mundo dos Super-Heróis. Dos 14 que ela tem, você está lá 12. Eu comprava regularmente, nem sempre eu comprava. A Heróis também, mas eu gostava mais do Mundo dos Super-Heróis. Tem que comprar. Porque agora o foco mudou muito nesse decorrer. Assim, é muito estranho você ter uma revista sobre quadrinhos na banca, né? Porque não tem. O Mundo dos Super-Heróis é a única revista sobre quadrinhos na banca, que tem distribuição nacional, distribuição meio capenga ainda, porque, cara, depois a pandemia desgringolou tudo. É verdade. Agora está recuperando o terreno. Agora você começa a voltar a achar Mundo nas bancas aqui do Rio, pelo menos eu vejo em algumas. 3 números que não saíram aqui no Rio. Que agora a gente está conseguindo em comic shop, sebo e tal. O pessoal 3 números que não antigo. saíram fisicamente aqui. Você sabe disso, você sabe, né? Sim, o pessoal claro. compra antigo. Se eu pegar alguns de alguns anos atrás, botar numa banca, em determinados lugares, o pessoal quer. E a revista tem assinatura, então. Assim, se eles continuam me pedindo matérias todo mês, agora a revista é bimestral agora, né? Se eles continuam me pedindo, é porque, cara, a revista se mantém, não tá? Estou fazendo o número 141, cara. Nenhuma revista sobre quadrinho no Brasil foi tão longe. Não, foi mesmo. Eu conversei com o Manel, conheço o Manel já há um tempão Manel pessoalmente agora foi na gente, né? Eu conheço o Manel há um tempão de conversar com ele. As mídias aí e tal. Nós já demos uma entrevista uma vez, mas foi com uma revista de São Paulo que era sobre família, criança, né? Falava. E aí, como a minha filha começou com 10 anos, eles se interessaram. Aí, papai, você deu uma força para ela aí, só que então chamaram a gente para fazer uma entrevista. Foi pelo WhatsApp mesmo, telefone. Foi a primeira vez. Não, cara, mas assim, o que eu tô falando, cara, as bancas de jornais estão diminuindo. Tá? Se não fosse a Panini, não tinha mais quadrinho em banca. Essa é uma realidade. Entendeu? Se não fosse a Panini, não existia. Se a Mitos não teria a força que tem também, porque a Mitos trabalha para a Panini. Então, assim, as bancas subexistem e tem uma revista na banca que fala sobre quadrinho, fala sobre super-heróis. Cara, no número 100 e... A que a gente está editando agora é 141. 140, acabou vai chegar em 150, cara. Entendeu? Assim, é um marco, não só como quadrinho, como editorialmente falando no Brasil. Que você pegar hoje em dia, quase não tem mais revista na banca. As que estão na banca aí, entendeu? Outro dia eu descobri que as seleções ainda existem, fiquei bobo. Sabe aquelas seleções? Ainda existe. Reader Digest, ainda existe. Foi aqui mesmo, a nossa amiga aqui, que ela falou assim, não, eu ainda tenho 2 pessoas que compram todo mês. Eu recebo 4, vendo 2 sempre, de vez em quando alguém leva uma outra. Eu coloquei uma gírica, o crossover com o Xamã, na banca do Osni, clássica lá na Rio Branco, São José, lá no centro da cidade. Na banca do Marcelo do Bernardo, que fica lá na Rio Branco, número 100, do lado daquele McDonald's. Pessoal que foram os primeiros que deram muito apoio. Ele falou mesmo, olha, traz aqui, a banca é minha, eu vou vender. Falou, opa,
foi muito bom pra gente. Esse Osni é uma outra pessoa que você tinha que ter. Já falei. Osni tem ele e tem a esposa dele. Ele falou assim, me dá uma quantidade tal que eu vou dividir aqui entre as bancas. E a Adriana, aqui em frente à barca ali, onde tem um bicicletário, é a banca em frente ao bicicletário que é colado à barca. Mas são os resistentes, né? A Ponte HQ lá no Rio. Sim. Aqui tem a Metrópolis lá no Meyer, lá no Rio também. Ponte HQ e tem me deram um conselho. Se eu fosse você, eu não colocava em banca. Eu falei assim, cara, mas eu nasci na banca. Eu gosto da banca. Eu ia na banca quando eu era criança, com a minha mãe lá, e sempre tinha aquela chance de, já que você veio comigo fazer compra, você vai levar uma revista. Eu pegava aquela revista. Eu acho que o livro, né, o livro e o quadrinho, assim, são as mídias dentro da indústria cultural que elas sobrevivem como elas são, né? Tipo, todas as outras mídias, assim, você vê toda hora. Hoje, dia 31 agora vai fechar a Trax, que é uma loja de discos da Gávea. As lojas de disco estão fechadas. Não tem uma loja de disco. Eu sou mesmo. Não tem cinema, cara. Cinema de rua já era, só tem no shopping, né? Quer dizer, tem que entrar num shopping para o cinema. Você primeiro tinha uns cinemas enormes, aqueles que né, de estreias maravilhosas. Quando tem cinema na rua, cinema de arte. Fora, Sim. Lembra das filas enormes? Eu acho que muito mais gente ouve música no Spotify e vê filme torrent ou streaming, ou o que seja. Agora, o cara que consome quadrinho, ele ainda não entrou no negócio do quadrinho digital. Né? Isso não vinga, porque as pessoas querem pegar o gibi, querem pegar o livro. Eu não consigo ler, sabia? Assim, eu tenho lá o Imortal Hulk todinho, eu não consigo ler. Agora, se você me dá numa revista para ler, mesmo que seja emprestado, eu vou ler. Mas você lê. Eu tive que me acostumar até para fazer resenha, cara. Porque muita coisa sai lá fora primeiro. Sim, exatamente. Então, muita coisa eu leio online para fazer resenha, para saber o que está acontecendo, para ter uma conversa e tal. Mas, assim, eu prefiro 1000 vezes o físico. Agora, o online também tem um negócio legal. Nem tudo você sabe que é bom. Então, se você lê o online primeiro, isso aqui é legal, vou comprar o físico, acontece muito também. Comigo acontece muito. O único que eu li recentemente já tem algum tempo, no digital, foi aquele encontro do Dr. Manhattan com a Liga da Justiça. Depois do relógio. Sim, Geoff Jones e tal. Eu até gosto daquela história. Eu tive que ler, porque todo mundo falando muito. Os Três Coringas também eu tentei, mas não consegui. Os Três Coringas você tem que ler. Vale a pena. Eu te falei que Três Coringas... É engraçado que, cara, eu não leio mais super-herói. Não lê, né? Difícil. Cara, eu tô lendo bem menos. Não leio. Mas assim, como eu tô te falando, Supergirl, Mulher da Manhã, Não, algumas coisas assim, algumas coisas, uma coisa ou outra. A fase do Superman no mundo do Mongul, ele de escravo lá, entendeu? Destoa totalmente do outro lado. É Action Comics e Superman. A Action Comics está muito boa. Tá faltando histórias assim, radicais nesse sentido, de colocar o Superman numa situação que o cara até exija utilizar os poderes dele. Mas aqui o que acontece é o seguinte, tem tanta coisa saindo, cara. Tantas editoras, isso aí, tanta coisa boa, que, cara, super-herói. E você vê, cara, o nível tá caindo, cara. Da Marvel, por exemplo, só consigo ler X-Men. E agora que saiu o Hickman, eu tô meio assim, não sei se vou continuar. E você quer saber, cara, eu compro um gibi de super-herói, mas eu compro a saga dos X-Men, tava comprando a saga do Demolidor, aí você falou coleção histórica Marvel, eu compro as coisas velhas. Você falou tudo, essas coisas velhas estão comprando tudo. Inclusive eu comecei a fazer uma gravação lá, que eu tô mostrando na saga como é que foi feita a tradução e adaptação e nas revistas mais antigas, entendeu? Abriu, por exemplo, o formatinho, por isso que eu falo, não consigo ler, cara. Depois que eu li ela melhor, eu não consigo ler. Inclusive, as últimas coisas que eu andei fazendo para Panini de tradução, ano passado, principalmente, a tradução desse material clássico. Eu fiz algumas edições de coleção histórica Marvel. É verdade, eu vi seu nome lá. Fiz Fantastic Four, fiz Thor. Isso aí eu pego tudo. Eu traduzi uns Marvel Team Up que saiu naquela coleção do Homem-Aranha, capa preta, capa dura. Sim. Eles estão relançando o Homem-Aranha inteiro, né? Uhum. Então, é uma honra estar num livro daquele ali, maneiro, bacana. Fiz o World's Finest, né? Aquelas histórias do Batman e Superman dos anos 50. Pô, eu tô louco pegar esses dois aí. Eu peguei o primeiro volume, eu fiz algumas histórias, né? Já tem 3 volumes, eu acho. Que eu tô louco pra pegar também, que eu gosto muito. Enfim. Eu também tô lendo muita coisa velha de herói, cara. Eu prefiro ler, conta pro Luiz, ele sabe. Quem é que eu tô comprando direto? Fantasma. Ele chega, tem um fantasma, e você vai gostar. Ele comprou os fantasmas da Saber, que eu tinha. Eita. Agora tem uns fantasmas ônibus, cara, mas eu acho aquilo ali meio
forçação de barra, botar em preto e branco, tá um negócio que é colorido, isso não me... É que é a palavra ônibus, eu quero vender, usa a palavra ônibus para vender gibi, que nem aquele do Hellboy que fizeram ônibus, que não tem nada de ônibus, é um cadernado maneiro, um papel comum. Ônibus é aquele negócio que tu não consegue ler, né? Porque é muito pesado. Eu até tô lendo, mas assim, então essa coisa do papel, eu fui criado nisso, você também? Também, não consigo. Eu não vou largar isso, cara. Não, de jeito nenhum. Eu vejo um monte. Tem muita gente fazendo canais de YouTube legais sobre quadrinhos. Tem muita gente. Mas tem muito canal bagaceiro. Então, é o que eu tava falando com o Marco. Mas falou, isso não vai mais gravar o canal. Eu falei, cara, eu tenho muita coisa para falar, mas eu só quero fazer quando eu tiver direito. O único que eu assisto, quero falar mal dos outros não, mas o único que eu assisto quando fala sobre lançamento é o Luiz. Eu gosto da forma como ele coloca. Todo mundo faz igualzinho, cara. Não é pegar a revista e falar, compra essa revista aqui porque é legal. Não, cara. Dá uma lida, pelo menos, né? Não, tem gente que eu gosto, assim. Eu gosto do Fora do Plástico, embora eu veja pouco o canal. Mas a maneira como eles se posicionam no Instagram, eu gosto dos quadrinhos, acho que o Vini é um cara articulado, esperto, faz um negócio rápido, né? No Fora do Plástico eu gosto. Tem algumas editoras que também tem gente que faz. Com algumas a gente se decepcionou, né, Marco? Quando a gente descobriu que os caras estavam cobrando para falar do seu quadrinho. Eu falei peraí. Aí a gente perde a confiança, né? Melhor a gente não tocar nesse tema. Claro que não. Mas aponta para um negócio muito carniceiro do mercado. Cara. É uma manipulação, né? Olha, diz que esse aqui tá bom, falar nisso, Então, que eu não sei, há muitos super-heróis, cara, eu escrevo matérias assim, me passa umas pautas, eu escrevo, mas assim, o que eu gosto de fazer no super-heróis está nas últimas páginas. São as resenhas, né? Que me alimenta. Eu vou direto nelas, né? E, cara, a gente fez o último número agora, a gente dobrou o tamanho da sessão, porque eu escrevi mais de 20 resenhas. Esse que não saiu ainda. Quase tudo, essa que não saiu ainda. Mais de 20 resenhas só de quadrinho brasileiro. Que legal. Tudo que saiu no CCXP. Tudo mas sim. Eu escolhi algumas coisas que eu achei muito bacanas e tal. E quando a gente faz isso, é demais, cara. Porque esse ano nós temos aí umas ideias, mas não posso falar agora aqui, coisas boas. Mas quem sabe um dia, né? Não essa, mas pode ser uma próxima, que a gente está com uma revista prontinha, é só levar para a gráfica. Quem sabe alguma coisa vai parar um dia na tua mão, com certeza. Com certeza. Pode te entregar. Mas se não for ali, vai sair no livro, cara. Sim. O segundo volume do Quadrinho do Brasil, acho que eu quero que tenha algumas coisas maiores, de produção mais parruda em destaque, mas eu quero uma sessão longa de pequenas notas, com quadrinhos mais independentes. Pequeninas notas, só pra gente citar, pelo menos. Sim. Né? Eu acho importante fazer esse Aqui você tem 2 entrevistas. No outro vai ter entrevista também? Cara, eu vou fazer uma entrevista menor. Vou fazer um perfil do Marcati, já é certo isso. Né? E tem umas outras matérias também que eu quero fazer mais blocada. Legal. Vai ser mais revista mais revista ainda do que esse formato. Legal. Né? E assim, as pessoas estão tão ligadas ainda. Claro, não é muita gente, é o mercado. Mas assim, o que aconteceu é que o mercado diminuiu, e as pessoas que continuam consumindo quadrinhos, elas estão dispostas a pagar mais para ter quadrinhos, né? Né? Tem muita gente que estranha isso, porque a gente é uma geração que a gente eu ia para a faculdade, ia na banca, eu comprava o Heróis da TV, Super-Heróis Aventuras Marvel, ia lendo no ônibus, pagava merreca Exato. Hoje não é mais assim, não né? dá mais. Mas eu estava disposto a pagar também. Estou disposto a pagar mais por algo que seja... Um termômetro que eu acho que é muito bom para mim, pelo menos para aferir que existe uma galera que continua ligada ao quadrinho impresso, é uma atividade que comecei com o Ota em 2016, 2016, que foi um leilão de quadrinhos. Que eu comecei começaram a pipocar vários leilões na internet, e o Ota estava numa fase assim que ele já estava um pouco mais duro, assim, ele não tinha mais os megas empregos nas editoras. O Ota continuou muito ativo, né, no mercado. Faleceu ano passado, meu querido amigo Ota, né? Estava brigado, mas enfim, continuou meu amigo.
Continua meu amigo, vai ser meu amigo para sempre. Mas o Ota brigava com todo mundo. Aí, Depois a gente brigava. O Ota, isso aí. A gente brigou por causa do leilão, mas enfim, isso é outra história. A gente brigou, ele saiu e eu continuei o leilão. Mas a gente começou... Até hoje? Até hoje. Ele fala... Facebook? O leilão continuou no Facebook. Né, Vou dar mais detalhes, mas eu quero explicar a história disso. Vamos chegar lá. Porque em 2016, mais ou menos, o Ota começou a querer se desfazer da coleção dele. Não tinha mais interesse. Ele manteve as coisas que interessavam ele, a manter o que ele pretendia manter de carreira, né? E a gente começou... Só que a gente botou as coisas do Ota num leilão de outra pessoa, né? Vendemos, mas assim, o cara não estava disposto a fazer, a gente queria fazer muitos leilões. E aí a gente saiu e eu bolei um nome chamado Leilão Master de Quadrinhos, que está hospedado lá no Facebook, né? De repente pode botar o link aqui embaixo, né? Nesse momento, né? Para vocês saberem, né? Que lá, assim, sexta-feira que vem, aliás, agora não sei não. Não sabemos que mas fiquem ligados que... Magírica tem um portal e a gente está no limbo. Aqui, esse lugar fiquem ligados que tem leilão agora, de 2 em 2 semanas tem leilão. Então, e sempre com... Eu boto, às vezes, esse próximo eu vou botar 180 coisas, mas só tem muito gibi para fazer. Mas enfim, então começou com o Ota, né, material do Ota, e eu fui começando a botar material de outras pessoas, coisas minhas que eu não queria, e começou a chegar gente que viu... Como eu tenho um trânsito dentro do meio dos quadrinhos, né? As pessoas do universo dos quadrinhos começaram a entrar, não só colecionadores, mas profissionais do ramo. Muito artista de quadrinhos compra no leilão. Porque, tipo, eu faço um leilão que, tipo, cada coisa que eu boto para vender tem a descrição, conta a história. Então, tipo, serve até como um guia de referência para muita coisa, né? E o leilão está até hoje. O Ota faleceu, eu passei a trabalhar... O leilão teve um impulso muito grande ano passado, que eu passei a trabalhar com o material do Márcio Escoteiro. Márcio Escoteiro, para quem não sabe, é um colecionador que faleceu em 2020, né? Muito amigo, meu amigo desde os anos 80. Meu também, né? Estavam juntos lá de Mania, toda semana. O viúvo dele, o Marcos, me procurou para descobrir uma maneira de fazer o leilão. E botou o material dele. O Márcio Escoteiro simplesmente era o maior colecionador de Batman da América Latina. Mole, fácil. Com certeza. Fácil, porque o material que tem, e ainda tem material para uns 4 anos de leilão. Hora. Né? Eu tinha um apartamento todo com coisa do Batman. Estava comprando um outro apartamento, que ia aumentar mais. Então, tem coisas absolutamente incríveis que eu vendi, artes originais de... Pô, teve uma arte original do Frank Miller, colorida, que estava emoldurada, que eu vendi. Da nossa galera, ele foi o primeiro a viajar para fora, para San Diego. Da galerinha ali da loja, tal, o pessoal aqui do Rio que comprava o quadrinho e tal. Ele foi o primeiro a ir lá para fora. Exatamente. Para ir Comic Con e tal. Trazia coisa para mim pra caramba. Mas o Escoteiro faz uma puta que falta também. Mas o Escoteiro era um cara que é o seguinte, ele colecionava Batman. O dele é Batman. Né? Ele podia comprar esse livro aqui que eu estou lendo, a Liverpool dos Beatles, do Gilvan Moura. Muito bom. Se o cara cita o Paul McCartney leu esse gibi do Batman. Já é material para ele. Né? Não sei se você sabe, a única coisa que ele gostava de ler também, mas não colecionava, era X-Men. Que lá na loja, quando chegava X-Men, que a gente comprava muita coisa importada, lembra da Devir? Aí ele ficava lendo os X-Men da gente. Não, X-Men eu gosto de ler. Eu não guardo. O negócio é o Batman. A única vez que eu vi um Lobinho número 7, que é a primeira aparição do Batman, em loco, foi na Casa do Escoteiro. Na Casa do Escoteiro, que era uma Batcaverna incrível. A gente vendeu o World's Best Comics número 1, que é aquela primeira... O número 1 daquela série World's Finest Comics, que chamava World's Best Comics. Vendemos há pouco tempo atrás tinha um original do Alex Ross, cara. Mas você está no leilão, no caso específico do Escoteiro, está só com a parte de quadrinho, não está pegando aquelas outras bugiganga não, né? Por enquanto, não. Que tem muita coisa. Tem muita coisa de memorabilia, né? Mas o leilão está centrando basicamente em quadrinhos, em artes originais, né? E alguma coisa... Geralmente material impresso. Esse material impresso que está na minha mão, né? Só que o material do Escoteiro no leilão deu muito mais visibilidade para o leilão. Sim. E aí, tipo, tem muita gente interessada em botar coisa para vender no leilão.
E vão ter uns arquivos graúdos que vão entrar agora em 2023, certamente. Legal. Eu sei como esse pessoal, como as pessoas se sentem, assim. Eu, por exemplo, eu comecei com quadrinho desde que eu tinha 2 anos de idade. Meu pai trazia para mim, aí foi por causa disso que eu comecei a desenhar. Aí depois, a vida, estudos e tudo mais, eu fui me afastando. Aí, vou parar de quadrinho. Daqui a pouco eu voltava. Aí um dia eu fui fazer análise, a psicóloga virou para mim e falou assim, quando você estiver meio aborrecido, compra um quadrinho. Aí você voltou. Então, não adianta. Aí a minha filha nasceu, comecei a desenhar, né, e agora virei quadrinista. Eu já sabia que isso ia acontecer um dia, mas eu já fazia... Cara, isso aí é vocação, cara. Aí, como é que eu me sinto? Caramba, eu tinha o casamento do Fantasma, eu tinha o casamento do Superman, eu tinha o Casamento fantástico pode ter de novo, que eu tô vendendo um, tá? Olha Olha aí, já eu fiz tinha uma o casamento do Homem-Aranha, eu tinha a saga, o Homem-Aranha, os primeiros quadrinhos, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha muita coisa da Ebal, tinha... Puxa vida, aí passei tudo, puxa, aí saiu. Cara, vou recuperar, quero ver de novo. Eu não quero saber do novo, se não estou desprezando, mas não me atrai, não me atrai, são histórias muito pouca coisa nova, legal, cara, tá muito repetitivo, tá muito chato. Pelo menos eu me sinto feliz vendo esse Finance. Coisa nova legal, cara, é a Amy de Jong, cara, que faz aqueles quadrinhos. É o Paco Roca na Espanha. É a Alison Bechdel, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente lá na Inglaterra. Que legal. Né? Sim, vamos falar desse negócio da sua viagem para a Inglaterra aí. Pois é, a minha viagem para a Inglaterra foi o seguinte, foi agora, em 2022. Agora em setembro, outubro. Te convidaram? Não, eu tive um convite, sim. Tive um convite, sim, porque eu já ia. Aí eu comecei a ligar para os meus amigos na Inglaterra, o Paul Gravett, né? Teve um dia que eu saí para jantar com o Peter Milligan, que é meu amigo também, roteirista de quadrinhos, do Shade, do Ecstatics, um monte de coisas fodas. Encontrei com ele lá. Mas o Paul ele falou, Heitor, porra, fica mais um tempinho, porque vai ter um evento sensacional de quadrinhos aqui que você devia ir, né? E, não sei, tem que aumentar a minha estadia para poder pegar esse evento e tal. Aí ele me mandou outro e-mail de volta. Então, já descolei um passe VIP para você, já descolei, você vai ficar no hotel, fica no meu quarto. No máximo que pode rolar é você pagar a diferença, mas ele nem rolou, porque o hotel é todo bancado pelo evento. Então, eu fiquei num hotel. O evento não era em Londres, né? Porque eu ia para a Inglaterra de qualquer maneira, porque eu ia encontrar minha sobrinha que mora lá e tal. E eu queria ir a Liverpool, óbvio. Bitomaníaco desde criança, né, cara? Liverpool foi demais, cara. Foi demais, assim. Todo bitomaníaco tem que ir uma vez, pelo menos na vida. Porque claro. Você fica enlouquecido, né? Minha sobrinha foi comigo. No terceiro dia, ela já não ia... Hoje eu não vou passear a ver Beatles, não. Vou ver o Museu da Guerra, o museu lá do Liverpool. Eu queria ver Beatles todo dia. E a minha última semana, antes de ir embora... Teve um evento chamado Lakes International Comic Art Festival, o LICAF, que era esse evento que o Paul queria me chamar e eu acabei indo, né? Porque tanta facilidade, eu acabei postergando. Eu ia voltar para o Brasil dia 9 de outubro, voltei dia 19. Eu fiquei quase um mês na Inglaterra. Por causa desse evento, eu fiquei quase um mês. Que maravilha. Esse evento acontecia num balneário chamado Windermere, mais ao norte ainda que Liverpool e Manchester. Né, você pegava um trem ali em Easton, né, na estação de Easton em Londres, e 3 horas estava lá, né, fazia uma baldeação. Né. Esse evento é o seguinte, é um evento tem muito a ver com Angoulême, porque é uma cidadezinha, então tinha os eventinhos, tinha uma exposição do Bill Morrison com aquelas artes do Yellow Submarine, aquele gibi que saiu pela Dark Side, né. Tinha uma exposição de originais disso. Né? Aí em outro lugar tinha uma feira que parecia uma feira da Nit Comics, cara. Parecia mesmo, era um hotelzinho que tinha 2 andares com um monte de mesinha. Que legal. Né? E muita gente bacana nas mesinhas. E palestra num outro lugar, palestra num outro teatro, tinha uma outra loja que também era conveniada. Né? Eu fui nos 6 espaços dentro de Windermere. Fora que, cara, eu fui com status de convidado, né? Aí tu chegava, no primeiro dia que você chegava, não, vamos passear, é a região dos lagos, né? Lakes International, porque é um dos grandes lagos do norte da Inglaterra. Então tinha passeio de barco,
Só que, cara, passeio de barco na Engaia é muito engraçado, né? Não tinha sol, cara. Aparecia até um solzinho, né? Mas era aquele nublado, assim, né? Só que o que eles fazem nesse evento? Bem inglês, né? Bem inglês. Só que o que eles fazem nesse evento? Apesar de ser um evento pequeno, de pequenas proporções, o lista de convidados é top, É claro. né? E aí, não só é top, como é multifacetada. Você tinha representações de 27 países no evento. Caramba. 27 países, impressionante, né? Mas assim, tinha os tops, cara. Tava lá o Dave Gibbons, tava o Jaime Hernandes, tava a Alison Bechdel, eu já falei, tava o cara do que tá fazendo Venom agora, David Finch. David Finch? Não. Finch? Não. O nome dele. Cara, Venom, tô fora. Tava o Michael Lark, tava o Sean Phillips, tava, enfim, uma constelação de astros dos quadrinhos, de pessoas realmente conhecidas. Muito mais gente, né? E esses caras estavam junto no hotel, batia papo, né? Só que fora esses caras, você tinha quadrinistas da Grécia, da Finlândia, da Bélgica, do Marrocos, do Egito, caramba, de Portugal. E eu fui a primeira pessoa da América Latina que fui no evento. Olha que maneiro. Então levei meu livro. Mas tava lá representando a gente. Vendi alguns lá. Vendeu? Doei alguns também. Maneiro, velho. Mas assim, fiz muita troca também. Tipo, o pessoal do Egito me deu os quadrinhos dele muito legais, inclusive. A menina Judith Van der Staan, que é da Bélgica, troquei o gibi pelo meu livro também. Que ela tem aquele. Muito direto. Ela é muito amigo da Aimee de Jong, da minha turma. Né? Saiu um gibizinho da Aimee de Jong agora pela Conrad, fininho, 16 páginas. Conta uma história dela, de uma viagem dela a um acampamento. Agora não me lembro agora o que é exatamente, esqueci. Mas a Judith foi junto nessa viagem. Então, caramba, é muito amiga. Legal. Né? Então tinha gente, o cara do Marrocos, eu troquei meu livro troquei com o cara das Filipinas, que ele acabou de fazer, esse cara das Filipinas, esqueci o nome dele, é difícil de lembrar o nome de todo mundo. Ele acabou de roteirizar o último gibi da carreira do Alex Ninho. Caramba. Alex Ninho tá vivo ainda. Lindo, é lindo, o desenho da maturidade, né? Alex Ninho, né? Então tinha essa troca, né? E era um evento muito parecido com a Bienal, cara, no sentido de, tipo, as atividades esse dia. 7 horas da noite tinha um ponto de encontro, ia todo mundo para esse ponto de encontro. Tinha um karaokê, tinha cerveja a granel. Aquele negócio de trazer as outras artes, sacou? Eu acho isso legal. De trazer e você tinha isso no evento, tinha show. O Charlie Adler estava lá também. Ele fez um show com a banda dele de rock and roll. Ele é baterista, né? O Charlie Adler é o desenhista do Walking Dead, né? E acho que ele já esteve no Brasil também, já esteve na CCXP. Enfim, então tinha peça de teatro no meio do evento, que tinha, né? Tinha várias atividades culturais ligadas, assim, né? Então, a gente está estudando uma maneira de eu voltar para lá e muito provavelmente vou levar música junto. Sim. Mas assim, tá tudo ligado para mim. mas não tem nada fechado, então não quero nem anunciar muita coisa, não, tô falando aqui por alto. Mas assim, o que acontece é que mega evento, cara, mega evento assim, dentro da pequenez dele, né? Não, mas culturalmente falando, né? Pô, você na Nietzsche aqui em outubro, você foi embora antes de ver a peça do Ziraldo, não foi? Fui, não vi. Você não viu, depois eu vou ver se eu... Isso é legal de fazer, a Bienal fazia muito isso também, né? A gente fez, me lembro que acho que foi em 93, a gente fez um show do Zé do Caixão, cara, no Circo Voador. Aquele negócio, cara, a gente, nego já trabalha que já diz que quadrinho não é arte, então você tem que integrar com as outras artes, entendeu? Mas nessas artezinhas geek aí, anime, essas paradas, você já tem muito evento fazendo isso, tem que ser com as artes mais convencionais, vamos dizer assim, aquele lance do teatro lá, que eu te contei como trabalho que deu pra gente produzir e tal, do Ziraldo, mas eu não ia deixar o aniversário do Ziraldo passar em branco, entendeu? Então, uma peça, foi muita gente para fazer e tal, mas é legal, dentro de um evento de quadrinho tem uma peça de teatro que encerrou o evento. Eu pretendo fazer mais coisas assim. Isso que ele está falando é o meu sonho de fazer. Eles fizeram um negócio muito legal no evento, que primeira noite do evento, quando você chega, de noite tem um jantar. Todo mundo? Todo mundo. Beleza, hein? Todo mundo.
E o que eles fizeram? Eles pegaram e sortearam os lugares. Eram várias, assim, mais ou menos umas 70 pessoas. Uhum. Então você tinha o seu nome lá na listinha. Ah, eu vou sentar na mesa tal. E aí você senta com pessoas que você não conhece, né? Vai ter aquela troca, né? Que legal isso. Eu sentei com um cara da Coreia. Eu conheci a Judith nessa mesa, porque ela ficou na minha mesa. E outras pessoas de vários países, cara. Então você fica ali, Maneiro. né? Eles forçam a integração, né? Não tem, claro que não tem o tamanho de Angoulême, mas muitos agentes vão para lá também. Claro. Porque aí os artistas que não têm, que querem mostrar os trabalhos para os agentes, né? Não tinha participação francesa no evento. Não tem. Nem do Japão. Estados Unidos tem até bastante. Mas, assim, existia agentes que trabalham para Humanoides Associés, para Dargaud, para Glénat, para as editoras francesas, né? Uhum. Então, tinha agentes, assim, para ver o trabalho das pessoas, né? Claro. Enfim, não, acho que o Angoulême deve ser 100 vezes maior esse movimento, óbvio. Um dia eu vou a Angoulême. É o sonho de todo mundo também. San Diego e Angoulême. Mas assim... E essa daí agora está na minha lista também. É um ótimo evento, cara. É um ótimo evento e você, tipo, é para passear, cara. Você fica passeando. Não, eu adoro o quadrinho inglês, cara. Eu gosto do quadrinho inglês. Eu acho... Pô, adoro. Se eu pudesse... O Brian Talbot estava, né? Se pudesse trazer quadrinho inglês, mais quadrinho inglês pra cá, pô, gosto pra caramba. E o Brian Talbot foi legal que, tipo, eu cheguei em Londres, tem um Museum of Cartoon Art em Londres, né? Então tava tendo uma exposição do Brian Talbot, Puxa, né? De originais e tal. Aí eu falei, pô, vi tua exposição lá. Mas me diz o que você comprou lá de memorabilia, quadrinho, comprou muito? Putz, eu comprei o último de livro. Beatles eu já sei que você comprou até... De Beatles eu tô assim, o meu cartão de crédito tá complicado, eu tô tudo pagando. Não sei quando eu vou. Tomara que eu pare de pagar um pouco antes da minha próxima viagem. Né? Seria bom. Mas assim, coisas de quadrinhos interessantes. Tem um gibi de um cara que fez Sabrina, qual é o nome dele mesmo? Nick Darso, que é um dos melhores quadrinhos gringos que saíram nos últimos anos. Eu lembro desse Sabrina. São aqui também, pelaquela editora. Mas eu comprei o novo dele, Uhum. que eu não li ainda. Tem algumas coisas que eu não li ainda. Eu comprei o último livro do Dave McKean, que ele mexe com realidade, com inteligência artificial, né? Você teve com ele aqui? Tive. Aqui em Botafogo? Entrevistei ele. Não, você foi naquele evento de Botafogo com ele? Porque eu fui. Não fui no evento. Eu fui marcaram com a imprensa e me deram 40 minutos com ele para bater papo. Ah, legal. Foi legal, essa história dele foi muito engraçada, porque eu em 90 Quando é que foi a primeira vez que o Neil Gaiman veio ao Brasil? Foi no HQ Mix, né? Foi em Bienal, não? Não. Foi no HQ Mix? Foi no HQ Mix 95, se eu não me engano. No HQ Mix ainda era um evento, além de ser só prêmio. Teve uma vez que o HQ Mix quis fazer um evento com convidados, com exposições e tal. Lá no mesmo set que Pompeia, onde sempre é, né? Então, né, foi nesse aí que teve lançamento da Cartoon também, que tinha um Pernalonga gigantão. Que eu fui no HQ Mix em São Paulo que tinha um Pernalonga, mas eu não lembro de Neil Gaiman nesse evento. Nesse eu não fui, não. Eu acho que acho que foi mais de uma vez que o HQ Mix foi evento. Mas assim, esse foi um evento que durou uma semana o evento, né? Teve a premiação no meio. E aí eu me lembro que eu levei o Signal to Noise e o Mr. Punch para ele autografar, né? Uhum. Aí eu me lembro que o autógrafo, eu até reproduzi isso no meu livro sobre o Neil Gaiman. O Neil Gaiman, eu acho que eu era o último da fila. Ele pegou o meu Mr. Punch. O Neil Gaiman desenhou um Mr. Punch. Tem um desenho do Neil Gaiman no meu livro. Que legal. Aí eu levei os mesmos pro Dave McKean autografar. Então os meus Signal to Noise e Mr. Punch estão autografados pelo Neil Gaiman e pelo Dave McKean. Aí o Dave McKean olha assim, porra, o Neil desenhou? Vou desenhar também. Eu tenho uma história legal também de pessoas que não desenham, que desenham, acho que já te contei. Chris Claremont, aqui na Rio Comic Con, todo mundo com X-Men. Eu tiro um Jornada das Estrelas, aquele que saiu pela Conrad, né? Em preto e branco. Ele olhou assim, ué, isso saiu no Brasil, e em preto e branco, como ficou lindo.
Aí ele chamou a esposa dele para ver, que a esposa dele está sentada ali do lado, chamou para ficar vendo, a fila parou, ficou conversando comigo um tempão sobre Star Trek, e na hora do autógrafo, ele desenhou uma Enterprise para mim. Pô, Aí eu tava o Sidney Guzman na fila, eu passei por ele, Sidney, ó, vai ficar com ciúme não, tá? Mas se você não trouxer um Star Trek, você não vai ter Enterprise do Chris Claremont, não. Ele falou, pô, caramba, ele fez uma Enterprise para você, mas fez. E escreveu Kirk Rhodes. Ele gosta muito. Eu não peguei um autógrafo do Chris Claremont nesse evento, não. Eu peguei porque o Manuel foi numa New York Comic Con e ele estava lá, e aí eu tenho minha mania, como no mundo dos super-heróis, uma coisa que eu fiz durante muitos anos foram entrevistas. Sim, 95% com os toda edição tinha uma entrevista. Geralmente estrangeiros, né? Eu esqueci de levar a entrevista com o Jaime Hernandez para lá, para ele autografar, mas enfim. Poxa. Aí ele só desenhou uma roupa ali no meu caderninho, mas tudo bem. Tá de boa. Tá de boa. Mas assim, aí o Chris Claremont autografou a entrevista da Mundo, que o Manuel levou a revista deu na mão dele. O Manuel até pagou. Me deu de presente. Legal isso. Enfim, outros eu não vou conseguir fazer isso, porque alguns caras que eu entrevistei já morreram, né? Tipo o Rick Buckler. Eu entrevistei o Rick Buckler um mês antes dele morrer. Caramba! Pô, eu tava com o Len Wein, já tinha falado com ele já para entrevistar ele morreu pouco depois. Eu dei uma... Não dei esnobada, não. Eu me enrolei mesmo. Não mandei as perguntas. A hora que eu queria mandar, o cara morreu. Caramba! Isso é barra pesada. Com certeza. Pois é. Mas, Heitor, como é que fica aí o próximo livro? Porque já tem o volume 1, né? E o volume 2? Como é que vai ser? Tem uma previsão? Os planos é que ainda em 2023 sai o volume 2. 2023? Ainda. Você tem ideia? Não dá para precisar um mês, não. Mas assim, vamos ver se lá para o meio do ano, um pouquinho depois, né? É porque, cara, eu estou envolvido em outros projetos de livros. Fala aí também, fala. Não vou segurar um pouquinho assim, porque eu não quero, não quero anunciar ainda muito, não. É aquele negócio, né? Se tem uma esposa grávida, ela espera 3 meses para dizer que está grávida. Por exemplo, eu comecei a falar para algumas pessoas, eu e Rick Goodwin estamos comprando um livro sobre a Bienal, de 91. Sim. Ai, que legal. Né? Tem um resgate fotográfico monstruoso de imagens, muita imagem, né? Muita memorabilia da época. Então a gente quer fazer um resgate. Um livro mais... A gente queria ter lançado em 2021 por comemorar os 30 anos da Bienal. Não conseguimos, né? Por uma série de motivos. Mas assim, a gente já tem a editora que quer fazer e tal, mas... Então, tem que ver também a nossa agenda de conseguir produzir, né? Sim. Mas assim, o material de imagens é inacreditável, que tem tanto registro, né? Então, alguma hora vai sair isso, né? Tem os Quadrinhos do Brasil Volume 2 e tem outro projeto aí que depois eu anuncio. Quando você fala assim, a gente tem a vontade de fazer assim, você lança o livro e a gente cria uma exposição, entende? Com todo esse material, as pessoas veem de perto, criando ali um momento de autógrafo. Cara, assim, a gente tem tanta coisa. E antigamente parecia que isso era mais fácil, né? Não sei, tenho saudade disso, que a gente não tinha as condições como tem hoje de internet tudo mais, mas parecia que era mais vamos usar a palavra romântico, era mais, sim, tinha algo mais encantador. A iconografia das coisas a gente vê na internet, né? As pessoas tinham que ir à exposição para ver o original do fulano, para ver uma retrospectiva de uma obra de um artista, né? Você falou do Paço Imperial, eu lembro, eu fui muita coisa ali, uma vez uma exposição de, se eu não me engano, 25 anos ou 30 anos dos Rolling Stones, a própria época lá dessa primeira Bienal de 1990, do quadrinho, eu falei assim, cara, muita coisa legal. Em 93, cara, isso tem até filmado isso, porque a gente resolveu fazer uma exposição, o Bill Sienkiewicz veio, a gente fez a primeira exposição com o original do Bill Sienkiewicz no museu, toda a carreira dele. Olha aí. Foi nessa exposição. Foi no meu Museu Nacional de Belas Artes, ali na Pedra Cinelândia. E, cara, a filmagem que a gente tem foi no dia que ele viu pela primeira vez a exposição. Tava ele, o David Mazzucchelli e o Shimamoto olhando os três assim. Nossa, é história. É muita história. E a gente ali meio... É pra tirar foto e você ter na sala, assim. Quem não entende, fica quieto.
A gente tem planos, assim, de fazer um material semelhante ao livro da Bienal de 91 para a Bienal de 93 e Bienal de 97. Aí, vamos ver como é que a gente vai fazer. Eu senti um calor, cara. Fiquei até feliz com isso aí. Pois é, não Você é tem que muito pouco material disso na internet. Né? Eu já procurei para fazer algumas resenhas, não tem nada. Eu uso minhas próprias fotos, porque não tem. Não tem quase nada. Não, e tinha pessoas que não estão mais vivas, que foram filmadas. Tem filmagem do Colim nessa época. Tem filmagem do Joe Kubert. Joe Kubert veio também em 93. Cara, eu fui na palestra do Colim e Zé do Caixão. Uma palestra do Colim, Zé do Caixão e uma outra pessoa que eu não lembro. 3 pessoas falando sobre terror e tal. Eu tava nessa palestra. E o Ota. Foi Colim, Ota e Zé do Caixão. Formação de quadrilha, né? Mas assim, então, cara, eu tenho os livros, eu continuo escrevendo na Mundo dos Super-Heróis, né? Meu projeto. Continuo com o Leilão Marte. Eu esqueci de falar uma coisa sobre o leilão que é importante. Fala do leilão. Este ano, eu falei que eu briguei com o Otto e tal, e parei de fazer o leilão com ele. Mas esse final do ano passado, eu fui procurado pelo sobrinho dele, que queria fazer coisas com o material do Ota e... Né, ele é filho da Constanza, a irmã do Ota com quem eu tenho mais contato. E o material do Ota voltou para o leilão. Legal. Né? Voltei a fazer. E o material do Ota é sensacional. Acho que ainda tem muita coisa sensacional para ser vendida. E tem muita coisa sensacional que é material do Ota. Ontem mesmo eu estava falando com... Não sei se o André vai ficar puto, mas enfim, eu vou falar que... o André achou um bilhetinho que o Maurício de Souza escreveu para o Ota em 1965. Caramba! É tipo... Pô, meu amiguinho, parabéns pelos seus desenhos, assim, você um dia vai ser meu colega, né? Tipo, tem muitas coisas que a gente pode conversar para eu te dar uns toques, assim, mas dá para ver que você vai ter futuro. Que legal isso. Demais, cara. Pô. Assinado pelo Maurício. Né? Então, quer dizer, eu continuo envolvido com quadrinhos, fazendo meu disco, que espero que saia em 2023. Né? Luiz, quer alguma coisa para dizer? Cara, estão me perguntando aí se vai ter outra Vou ter outra Nit Comics esse ano. Vão ter outras. Vai ter a Nit Comics Art Festival, né, que é um negócio que eu estou bolando novo, que eu ainda não sei se vai ser aqui em Niterói, se vai ser no centro do Rio. E talvez tenha uma outra menor, assim, tipo o Esquenta, que fazia com Esquenta. E a gente continua na Feira do Lavradio, todo primeiro sábado do mês, levando uma memória Billy para lá, e na Feira Flecha, toda vez que tiver. Lavradio Cultural, Praça Melinha Borba. Isso, todo primeiro sábado do mês. Desculpa, Lavradio Literário, Praça Melinha Borba. Todo primeiro sábado do mês, a gente está sempre lá. Esse ano nós vamos entrevistar aqui a Marta, né? Nossa, que é a curadora lá. Vamos fazer o possível, Mas com certeza vai ter Nit Comics esse ano, de alguma maneira, diferente das outras. A gente vai fazer. Eu quero dizer aqui uma coisa. Eu nunca vi alguém tão apaixonado por algum trabalho e se dedicar àquilo ali como se fosse um filho. E eu me identifico muito com isso, porque eu também já tive muitos projetos, já fiz muitas coisas e já passei por muita dificuldade, mas eu aprendi que com a vida, às vezes... Era para ser o contrário. Né? Às vezes, com a vida, eu aprendi isso com uma pessoa muito querida minha que dizia sempre o seguinte: Marquinhos, preste atenção em quem gosta de você, em quem te ajuda. Não fica prestando muita atenção em quem cria obstáculo. E isso eu tomei isso como uma regra e eu passei a esquecer. Então, se hoje me perguntam quem me dificultou, eu já nem lembro muito, nem o nome. Mas as pessoas que me ajudam eu não esqueço. Então, eu vi isso numa pessoa chamada Luiz Melo. E vi ele se dedicando a essa Nit Comics, assim, como se fosse algo muito especial, já tinha sido antes, que eu não tive na primeira. E quando eu vi isso, eu falei assim, cara, esse cara merece todo o apoio, toda a atenção, porque você precisa, no meio dessa caminhada, de um consolo. Dizer assim, cara, eu estou aqui, eu faço isso de coração, e a homenagem que eu estou fazendo agora aqui, eu desejo muito que o Luiz consiga ter outra Nit Comics e se precisar de mim, eu vou ajudar sim. Eu acho muito importante também que a gente faça isso. O próprio quadrinho nosso aqui teve um apoio de um colega nosso, que é o Eberton, né? Se ele não tivesse dito para mim, não, vamos fazer sim, vamos publicar sim, não teria saído. Da minha parte não teria saído. Isso aí foi importante. Então, da mesma forma que a gente recebe um impulso, a gente também impulsiona os outros, entendeu?
Acabamos de ouvir agora aqui o Heitor contando várias histórias, muita alma, muito relacionamento com todo o trabalho dele, com as pessoas ligadas ao trabalho dele, com a música, que eu sempre achei isso, eu sempre vivi isso. A música está envolvida também com quadrinho e com literatura e cinema. É um mesclado muito bacana, né? E poxa, assim, maior honra hoje estar com vocês dois aqui. Foi muito bacana. Foi muito bom. Tivemos que trabalhar bastante para que isso pudesse acontecer. O prazer foi todo meu. E, sinceramente, eu quero que aconteça outros com outras pessoas. Heitor, você está aqui liberado para, se quiser dizer uma última palavra, se quiser falar mais alguma coisa aí, de algum projeto seu também, tá? E não só agora, mas depois, se precisar, a gente tem aí o Instagram, todas as redes, eu tenho grupo no WhatsApp, grupo no Telegram, a gente divulga lá. Eu acho muito bom fazer isso. Não consigo fazer como gostaria, porque está aumentando a turma, mas se um ajuda o outro, acho que a gente consegue dar alguns passinhos. Estamos super junto, cara. Estamos junto, cara. É isso com aí. certeza. Com certeza. Eu posso fazer um pedido? Com certeza. Vamos encerrar aqui a entrevista. Você podia demonstrar pra gente alguma coisa da sua música? Eu quero ouvir. Claro. Heitor, no lugar de dizer toca rua, eu quero dizer toca, Heitor. Vou tocar uma música que vai estar no meu disco, então. Ah, é? Opa, Pode. aí, ó. Terminando o primeiro episódio da segunda temporada, a nível, misturando aqui quadrinho, música e literatura. Vamos lá. Vou afastar aqui um pouquinho. Isso. Eu vou tocar uma música chamada Ela Me Trata Bem, que é música minha e do Sérgio França, meu colega de faculdade. E a gente é parceiro há muitos anos e tem essa música aqui que... Os outros têm problemas, mas nós temos as palmeiras, nós temos o mar. Pensei que essa noite fosse mais sombria, porém ela me trata bem. Porém, ela me trata bem. Sinto um convite para entrar. O aroma dessa noite a chegar. Eu me rendo, meu amor, eu me rendo. Às luzes e ao sereno. Oh, 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 oh. Xalalala. Ah. Os carros vão passando e eu penso em te encontrar, mas meu bolso me obriga a ficar. Então peço mais uma. A noite pode me enganar, porém ela me trata bem. Porém, ela me trata bem. How, porém,
ela me trata bem. Sei que em suas tranças se abrigam as rosas do mar, e eu sei, ela me trata bem. Oh, oh, porém, ela me trata bem. How, e eu sei que ela me trata bem. Galera, depois dessa, eu vou exigir que vocês se inscrevam nessa segunda temporada para a gente aumentar a quantidade de seguidores. Curta, comenta e compartilha. Foi maravilhoso. Muito obrigado. Valeu, queridão. É a primeira vez? Oi? É a primeira vez? Inédita mesmo, Essa né? música não é inédita. Eu tocava muito. Essa música foi composta nos anos 90. Então, o meu disco é um resgate de músicas de várias épocas da minha vida, né? Vamos ficar de olho aí, hein? Vamos anunciar quando lançar esse trabalho aí maravilhoso. Falou, galera. Grande abraço aí, Luiz. Muito obrigado. Obrigado a você, Conta com a nossa amizade aí, sempre, pô. Com certeza, né? Tamo Um abraço, nesse gente. caminho aí. Até a próxima entrevista aí. Fiquem de olho. A gente tá sempre deixando alguma mensagem aí para vocês no canal. E até lá. 2023 começou muito bem. Muito bem. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço.